Naqueles dias, Israel estava em fragmentos. As tribos ocupavam a terra prometida, mas não havia unidade. Cada grupo agia conforme sua própria consciência. A liderança espiritual dos juízes não era suficiente para manter a ordem moral da nação. A frase que se repetia no livro de Juízes resumia o espírito da época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Em meio a essa anarquia, surge uma história brutal, uma história que começaria com uma viagem e terminaria em uma guerra civil, que quase dizimaria uma das 12 tribos de Israel. A história começa com um levita da região montanhosa de Efraim. Não sabemos seu nome. Sabemos apenas que ele tinha uma concubina, uma mulher com quem vivia, mas sem os laços plenos do matrimônio. Ela era de Belém de Judá. Certo dia, após uma briga, a concubina fugiu para a casa de seu pai, em Belém. Passaram-se 4 meses até que o levita decidiu ir buscá-la. Era uma decisão estranha, afinal, ela o havia abandonado. Mas ele decidiu levá-la de volta. Ao chegar à casa do sogro, foi recebido com festa. O pai da jovem o tratou com honras, insistindo para que ficasse mais um dia, depois mais outro. Assim, o levita permaneceu ali por 5 dias. Finalmente, ao cair da tarde do 6º dia, decidiu partir com a mulher e um servo, mesmo com a luz do sol já começando a desaparecer. Essa decisão, aparentemente trivial, mudaria o destino de milhares de vidas. Durante a viagem de volta, recusaram passar a noite em Jebus, Jerusalém, por ser habitada por jebuseus. Preferiram Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim entre irmãos. Mas ao entrarem na cidade, ninguém os acolheu. Esperaram na praça até que um homem idoso, vindo do campo, os viu e ofereceu abrigo. O velho os levou à sua casa, deu forragem para os jumentos, água para os pés, e preparou comida e bebida. A hospitalidade parecia genuína, mas o que aconteceria naquela noite rivalizaria com os horrores de Sodoma. Durante o jantar, bateram à porta. Eram homens da cidade, perversos, que exigiram: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Sim, homens israelitas, da tribo de Benjamim, exigindo um visitante para violá-lo sexualmente. Um crime, um ultraje, uma abominação. O velho tentou impedir. Não façais tal maldade. Aqui está minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei, e vós as humilhai como quiserdes. O levita então, num ato de covardia desesperada, empurrou a própria concubina para fora. A noite caiu sobre Gibeá, e a mulher foi abusada por toda a madrugada. Ao amanhecer, com os últimos suspiros de vida, rastejou de volta até a porta da casa e ali caiu, morta. Ao sair pela manhã, o levita a encontrou caída na soleira. Levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Estava morta. Em estado de choque, o levita voltou para Efraim com o corpo da mulher. Lá, com frieza cirúrgica, cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma para cada tribo de Israel. Era um gesto brutal, mas com propósito. Uma convocação, um grito por justiça. A mensagem era clara. Isto foi o que os benjamitas de Gibeá fizeram. Que faremos agora? O horror das tribos ao receberem os pedaços do corpo foi imediato. Jamais algo assim havia sido feito em Israel. O povo ficou indignado. A dor virou fúria. Era hora de agir. Israel se reuniu em Mispá. 400.000 guerreiros, de todas as tribos exceto Benjamim, atenderam ao chamado. O levita foi convocado a relatar os eventos. Ele contou, omitindo que entregou a concubina por vontade própria, colocando toda a culpa nos homens de Gibeá. Eles abusaram dela a noite toda e ela morreu. Cortei seu corpo e enviei pelas terras de Israel, porque cometeram uma infâmia. A Assembleia decidiu. A cidade de Gibeá deveria pagar. Os culpados seriam entregues. A cidade destruída. As tribos enviaram mensageiros à tribo de Benjamim com um pedido razoável. Entreguem os homens de Gibeá que cometeram esse crime hediondo para que sejam mortos. Benjamim recusou. Ao invés disso, alistou 26.000 guerreiros para defender Gibeá, incluindo 700 soldados canhotos, mestres na funda,
capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Era o orgulho tribal falando mais alto que a justiça. Era a lealdade cega, a conivência, a corrupção moral institucionalizada. Israel consultou a Deus. Quem subirá primeiro para lutar contra Benjamim? E Deus respondeu: Judá irá primeiro. Cheios de confiança, os israelitas marcharam contra Benjamim, mas foram surpreendidos. Na batalha, os benjamitas mataram 22.000 soldados israelitas. Foi uma derrota devastadora. Como poderia a tribo culpada vencer? Israel chorou diante do Senhor. Jejuaram. Consultaram a arca da aliança. E Deus disse: Subi contra Benjamim. No segundo dia, atacaram novamente. E novamente perderam. Mais 18.000 israelitas foram mortos. Agora, o pânico e o arrependimento tomaram conta. Os israelitas choraram amargamente. Jejuaram. Fizeram sacrifícios. Devo continuar a guerra contra meu irmão Benjamim? E o Senhor respondeu: Subi, pois amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Como em Ai, no tempo de Josué, simularam uma retirada para atrair os benjamitas para fora da cidade. Enquanto isso, um grupo de elite se escondeu para incendiar Gibeá, matando israelitas como nos outros dias. Mas então, uma coluna de fumaça subiu da cidade. Os israelitas se viraram contra os benjamitas em campo aberto. O cerco estava fechado. Dos 26.700 que foram à guerra, sobraram apenas 600 homens. Mas ao contemplar o campo de batalha, os corpos, a fumaça de Gibeá, a destruição, não havia glória. Choraram por seus irmãos. Choraram por sua loucura. Choraram por terem quase apagado uma tribo do mapa. Antes da batalha, os israelitas haviam feito um voto precipitado. Nenhum de nós dará sua filha aos benjamitas por esposa. Agora se deparavam com um dilema. Se os 600 sobreviventes não recebessem esposas, a tribo de Benjamim acabaria para sempre. A solução encontrada seria cruel, contraditória e moralmente ambígua. Descobriram que Jabes-Gileade, uma cidade ao leste do Jordão, não havia participado da assembleia em Mispá. Mataram todos, homens, mulheres casadas, crianças. Os israelitas arquitetaram uma saída cruel. Instruíram os benjamitas a se esconderem durante a festa anual do Senhor em Siló. Quando os pais protestarem, diremos: deixem estar. Assim fizeram. Com as esposas obtidas à força, os benjamitas reconstruíram suas cidades e povoaram novamente sua tribo. Um Israel dividido, ferido, moralmente desfigurado. Uma nação sem rei. Uma nação sem direção. O livro de Juízes termina com a mesma frase que abriu e permeou toda a história. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos.